Quero ler com você o que está lá no Salmo 22, verso 10. Salmo 22, 10. Abre, por favor. Salmo 22, verso de número 10. Amém? Salmo 22, 10. Diz assim a minha Bíblia: desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre da minha mãe, és o meu Deus. Desde que eu nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre da minha mãe, és o meu Deus. Nós estamos falando no Confra desse ano sobre guerra. Sobre fazer guerra. E Deus tem usado os seus profetas, os seus homens e mulheres aqui. E eu queria nessa noite compartilhar com você a minha guerra. Contar um pouco da minha história para você entender o que é andar com Cristo. As pessoas hoje ainda não sabem direito o preço que se paga por andar com Jesus. Andar com Jesus não é chique. Andar com Jesus não é fofo. Andar com Jesus não é vacina contra problema. Andar com Jesus não é glamour. O cristianismo, desde o seu nascimento, foi conhecido como uma religião de escravos. O cristianismo, desde o seu nascimento, atingiu as pessoas mais simples. E todas as vezes que o evangelho chega na vida de uma pessoa, ele chega para transformar. E muitas vezes, a guerra começa para valer quando o evangelho chega. Antes de Jesus, você está numa falsa trégua. O pecado e o diabo não mexem com você, adivinha por quê? Porque você já é deles. Se tem uma coisa que não preocupa Satanás essa noite, é aqueles que não conhecem a Cristo. Eles já são dele. Mas o que tira o sono do diabo é aquela pessoa que poderia nesse momento estar curtindo suas férias em qualquer lugar, mas decidiu vir para um congresso como esse. Tem uma jovem aqui que me procurou e colocaram para ela a seguinte opção: você está fazendo 15 anos, você pode ter uma festa ou você pode vir para o Confra. E ela decidiu vir para cá. Ela está aqui. Cadê você? É Vivian, né? Cadê a Vivian? Aqui, fica de pé. Essa jovem bonita aqui, você pode aplaudir o Senhor pela vida dela? Então, é disso que eu estou falando. Cristo entra para fazer mudanças que não eram nunca jamais imaginadas. Quem ia imaginar em sã consciência uma pessoa largar o barato da bebida alcoólica? Não existe isso. Então, a partir do momento que Cristo entra na sua vida, uma nova história começa a ser contada. Uma nova história começa a ser contada. Quem tem uma nova história com Jesus aqui? Eu quero então contar um pouco da minha para vocês e orar. E enquanto eu contar a minha, eu queria que você fosse pensando na sua. Porque o objetivo de Deus, ao me usar para trazer essa mensagem sobre a minha história nessa noite, é dizer para você que Ele quer entrar com tudo na sua história, para fazer da sua história uma história nova e linda, linda. Escrita pelo dedo de Deus. Tudo começou na década de 60, com uma mulher chamada Miralda. A Miralda, essa menina de nome muito feio, ela, aos 9 anos de idade, teve uma ideia. Ela começou a pedir para Deus que o seu primeiro filho fosse homem, que ele tivesse olhos verdes e que fosse chamado e que fosse pastor. Deus, eu quero que meu primeiro filho seja homem, quero que ele tenha olhos verdes e eu quero que ele seja pastor. Aos 10 anos ela disse: Deus, queria que meu primeiro filho fosse homem, tá? E eu queria que ele tivesse 2 olhos verdes e que ele fosse pastor. Aos 12 anos ela falou: Jesus, anota um pedido aí. Eu queria que ele fosse muito homem,
muito olho verde e muito pastor. E foi pedindo. Sabe por que ela pediu olho verde? Porque ela tinha uns vizinhos, 3 menininhos, que os 3 tinham olhos verdes. E ela ficou impressionada com aquilo e ela queria que o filho tivesse olho verde. O tempo passou, ela orou isso 12, 13, 14, 15. Com 20 anos ela se casou, com 21 ela dá à luz, mais precisamente no dia 25 de outubro de 1971, nasce esse espetáculo da natureza que vos fala. Quem fala isso é a Bíblia, não sou eu não, porque a Bíblia diz no Salmo 139, de um modo espetacular e fabuloso tu me fizeste. Então, dá licença que o fantabuloso está pregando aqui agora. Quem fala é a Bíblia, amém? Olha para o fantabuloso que está do seu lado aí e fala assim: você é mega, hiper, chique no último. Quando eu saí da barriga da minha mãe, o médico foi cesariana, o médico me levou para minha mãe, e a minha mãe ainda estava aberta, e ela não sabia que era menino, porque ela não olhou, ela não verificou, não. Ah, é menino, como é que não vai ser? É menino, Miralda. Ai, é menino, traz ele aqui. Quando olhou nos olhos, ai, ele tem olhos verdes. Vai ser pastor, doutor. Eu falei, se vai ser pastor, eu não sei, eu tenho que costurar a senhora primeiro. E ela ficou toda emocionada, minha mãe é muito dramática, era muito dramática, igual eu. E a minha mãe ficou extasiada, costuraram minha mãe. E o que tem de interessante nisso? É que você nessa noite está usufruindo da resposta da oração de uma mulher que você nunca conheceu. Você nunca viu minha mãe. E você está usufruindo da oração que ela fez. Primeira coisa que a gente aprende é que a oração é uma coisa tão louca, que ela é uma das maiores, se não for a nossa maior arma de guerra. Quem não quer orar, entregou a guerra. Ao pedir o que ela pediu para Deus, ela não estava pedindo para ela. A minha mãe estava fazendo um pedido para o mundo. Deus abençoa a minha vida e abençoa o mundo inteiro, me dando alguém que vai fazer diferença para o mundo inteiro. Então um segredo para você: para de pedir coisas só para você. A verdadeira vitória é aquilo que abençoa você e quem está perto de você. E você hoje está usufruindo da oração que ela fez, e ela nunca viu o filho dela pregar um sermão. Nunca. Oração é tão doido, que você morre, e a sua oração fica perambulando aqui por essa terra até se cumprir. Deus tem um compromisso com a oração. E se você aprender a orar, você sai dessa terra, mas você deixa uma tropa de elite de Deus aqui para continuar o trabalho. Cutuca quem está do lado e fala assim: vai orar quando, trem? Segunda coisa muito interessante é que eu nasci com olhos verdes. Não tem ninguém na minha família com olhos verdes. Ninguém, nenhum vizinho, nenhuma faxineira que trabalhou na nossa casa, o hamster, nada que tinha lá em casa tinha olhos verdes. Meu pai ficou até muito preocupado na época. Puxa vida, olho verde? Como assim, Miralda? Ficou olhando os vizinhos, né? Então, segunda coisa que a gente aprende: nós temos um Deus caprichoso, que Ele olha detalhe, Ele olha cor. Eu já contei para vocês a história do Deus do Danoninho, que Deus me deu um Danoninho. Então, a gente rotulou Deus de Deus do casamento, Deus da faculdade, Deus do ministério, e mais umas 2 ou 3 coisas que eu não lembro o que é. Que eu não lembro o que é mesmo. Mas não, Ele é Deus da camiseta que você pediu, Ele é Deus do tênis do jeitinho que você quer, Ele é Deus do relógio, Deus do cabelo arrepiado, Deus da casa própria. Ele é Deus de tudo, grande e pequeno. Aonde que é a minha mãe? Eu não ia nunca fazer uma oração dessa. Deus me dá um filho de olho verde. Ela quis. E Deus ouviu a oração dela. É tão interessante que uma vez eu preguei essa mensagem, e tem essa mensagem no YouTube. Aí a pessoa, eu fui pregar na cidade aqui, a mulher me parou e falou assim: eu queria te pedir perdão, porque quando você falou aquilo no sermão, eu disse que mentira, eu estou olhando aqui, o olho dele não tem nada de verde. Mas eu estou te vendo aqui, você tem olho verde. Você me perdoa? Eu estou assim, triste, porque eu não acreditei no que Deus fez na sua vida. Eu falei, tá bom demais, me dá um abraço aqui depressa. Deus é um Deus de coisas pequenas. Eu não sei como você veio a esse mundo, mas o simples fato de você vir fala que você é um campeão. Você foi colocado no ringue. Você venceu milhões de espermatozoides. Você está aqui dentro.
agora não dá mais para pagar pau e voltar. Você não é um erro de Deus. Deus não cochilou e ficou cuidando do filho do William e da Kate. Aí você nasceu e falou, ih, velho, olha que misericórdia, nasceu esse estrupício. Agora vamos cuidar dessa murrinha. Você não é um acidente. Você foi pensado, elaborado. Você é um vitorioso. E você foi colocado no ringue da vida. E o técnico é Deus. Tem uma coisa interessante sobre a maioria das lutas. A maioria das lutas, principalmente essas lutas que nós temos agora, MMA, UFC, boxe, só o técnico jogando a toalha é que para a luta. Se não terminar no tempo ou na finalização, só o técnico com a toalha. Então o técnico manda eu te perguntar, por que vossa gostosura está desistindo de algumas coisas, sendo que ele não jogou a toalha e não mandou separar? Como diz o meu amigo Lu, bota pressão no punho e cai de pau, caramba! Ah, eu não sei, sabe? Eu estou tomando muito soco. Significa que você está lutando. E quem está lutando pode ganhar o prêmio. A gente quer ganhar sem lutar. A gente quer vencer sem sangrar. A gente quer boa notícia sem má notícia. A gente quer dia sem noite. A gente quer dinheiro sem falta de dinheiro. A gente quer anjo sem capeta. Que graça tem um anjo aparecer, se primeiro você não conseguir ver Cristo expulsar o demônio da sua vida. Manda ele embora. E aí o resto vem. Quem está entendendo? Ele te pôs nessa terra como me pôs. E o plano dele para a gente é maravilhoso. Só isso que é. Eu fui crescendo e sempre muito doente. Muito doente. Passando mal. Eu tinha várias enfermidades. Várias enfermidades. Eu me lembro que quando eu nasci, eu tive meningite. Minha mãe foi no médico, o médico falou, dona Miralda, ou ele vai ficar cego, ou ele vai morrer, ou ele vai ficar com retardo mental. Aí foi isso que aconteceu. Comeu alguma parte importante. Comeu um negócio que não podia aqui. E uma doença muito séria. E minha mãe só chorava, e meu pai só chorava. Como eu pedi para Deus, para meus dois filhos, Davi e Emily, não me dá as lutas assim, de saúde que eu dei para meus pais. Eu me lembro que o meu sonho era jogar futebol, porque eu era um menino constantemente doente. Sabe o que era meu sonho? Eu sempre fui muito caxias, eu passava nas matérias, mas eu tomava pau em educação física, assim, tomava pau não. Eu era liberado de fazer. Eu queria fazer e não podia, porque quando põe o estetoscópio no meu coração, até hoje bate tão fora do ritmo, que os cardiologistas todos me pedem uma contraprova. Eu falo, doutor, está tudo bem, ele bate fora assim mesmo, é porque eu tive um monte de doença, e eu tomei um monte de remédio, e ele ficou zicado assim, mas está tudo certo. Aí não, esse barulho aqui não existe, faz outro para mim. Aí eu faço, chega lá, eu passava muito mal, gente. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um exame para tentar passar, para fazer educação física. O médico falou, não, você não está bem não, vai no médico. Cheguei no médico, o médico descobriu que eu estava com reumatismo no sangue e reumatismo nos ossos. Não tinha nada para fazer, eu pegava uma pneumonia, um sarampo. Várias doenças, mas muito. Olha, a memória da minha infância é eu indo para o hospital. Eu me lembro que uma vez eu fui para o hospital aqui em Belo Horizonte. Quando eu cheguei no hospital e eu sentei, eu tinha uns 10, 11 anos. Eu virei para o médico e falei assim, pai, ele vai me dar agora tantos miligramas disso, e ele vai me fazer isso e isso, e vai me pôr ali, e só daqui a 2 horas que ele vai me liberar. O doutor falou assim, que isso? Esse menino fez medicina. Eu falei, não, doutor, que estou acostumado. Tomar injeção, procedimentos médicos, é muito... Eu sabia como é que era. Constantemente doente, do 0 aos 20. Aí fiquei 3 anos e meio, tomando Bezetacil, por causa desse negócio. Uma vez por semana. Quem já tomou? Parece que eles enfiam o demônio dentro de uma seringa e enfia ele dentro de você. Parece conhaque. Te dá um calorão. E eu tomava aqui, ficava revezando, porque doía muito. Bezetacil, sofrendo. E o pior não era viver doente. O pior não era... Gente, eu queria ir para um acampamento de jovens, chegava no acampamento,
Eu não conseguia jogar bola. Aí eu ficava lá no fundo, todo mundo de camiseta, eu de cachecol. Minha mãe ia me deixar, falava assim, bem alto. Minha mãe é igual a Patrícia com os meninos. Ó, cuidado, não fica no sereno, não, senão você gripe, hein? Você sabe como é que você é. Pô, mãe, valeu, isso aí vai me ajudar a arrumar uns 10 namorados, essa frase que você falou aí. Jogou minha reputação no inferno. E eu ficava andando igual um menino de louça, inquebrável. Ai, meu Deus. O que você tem? Não, nada. E o pior era o tanto de tia de coque que ia me vendo e falava assim, eu preciso te falar, jovem, vem aqui. Aleluia, poder de Deus. Eu estou vendo o amado irmão em asa de aço nesse país. O irmão vai voar e vai pregar. Aleluia. Isso aconteceu uma vez, 2, 5. Aí pastores também. Me lembro que uma vez eu fui para um retiro de jovens, sentei lá no último lugar. Cheguei atrás. Quando eu sentei, o pastor falou, jovem que acabou de chegar, fica de pé. Falei, levantei. Assim de Jeová. E todas as palavras eram assim, eu vou te usar, eu vou te erguer, eu vou te ratatatatá. E eu dentro de mim, você sabe que você tem que ficar, você sabe como é que você recebe uma profecia, né? Mas dentro de mim, eu ficava assim, que palhaçada é essa? Que eu vou ganhar jovem, que eu vou viajar o mundo, eu não consigo jogar uma bola. Eu vou ganhar o mundo como? Eu ficava tão doente, gente. Não tinha videogame, era feio, vinha de uma família simples e pobre e vivia doente. Qual era a única coisa que me sobrou? Você sabia que muitas vezes no treinamento que Deus dá para a gente, Ele enclausura a gente um tempo e tira todas as nossas opções para a gente ficar só com Ele? Hoje eu lembro da minha infância, eu racho de rir. Porque eu sento com os jovens hoje, eles me procuram e falam assim, Lucio, eu estou doente, eu estou sofrendo demais. Eu falo assim, eu sei o que é isso. Eu já tive câncer. Eu já estive no hospital e o médico entrou e falou com a minha mãe, ó mãe, esse menino não vai viver. E eu falei, mãe, tá falando de mim? Tá, meu filho. E eu falava assim, mas esse monte de mulher que não pode me ver, que começa a chupar cana e falar que eu vou sair voando. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se Deus pronunciar uma vírgula a seu respeito, cai o mundo! Mas essa vírgula vai cumprir. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe a esse confra para te lembrar o que Ele já falou a seu respeito e você esqueceu. Você esqueceu, mas assim diz o Senhor, eu não esqueci. E eu te trouxe aqui para avivar a memória daquilo que um dia eu te falei, porque o tempo de cumprir o que eu falei está próximo. Eu vou repetir. O tempo de Deus cumprir o chamado dele e o propósito dele na sua vida está muito próximo. Não é hora de vacilar, não é hora de oscilar, não é hora de ficar olhando para o próprio umbigo. É tempo de levantar a cabeça, porque nós vamos fazer guerra e nós vamos fazer guerra e vencer, em nome de Jesus. E eu crescendo então, aos 11 anos de idade, entreguei minha vida a Cristo. Minha mãe me levou para a igreja, entreguei minha vida para o Senhor. Aos 12 anos, estou dentro de casa lendo a minha Bíblia, que era a única coisa que meu olho conseguia mexer, então eu li a Bíblia. E eu lendo a minha Bíblia, li Atos 13:47. Assim te ordenou o Senhor, eu fiz de você luz para os povos, para o que leve a minha salvação até os confins da terra. Quando eu acabei de ler esse verso, o Espírito Santo falou comigo, sim, com esse verso eu estou te separando para o ministério. Quero que você seja um pregador da minha palavra. Eu estava na cama sentado assim, eu endireitei o corpo, bati continência, falei assim, demorou. Não chupei cana, não vi o apóstolo Paulo, não tremi, não fiquei
Mas a prova que eu sei que Deus falou comigo naquela noite, naquela tarde, é que eu nunca mais esqueci. Quando Deus fala com você, parece que Ele tatua você de dentro para fora. Ele imprime dentro de você aquilo que Ele quer que você seja e que você faça. E eu então, fiquei com aquilo dentro de mim. Eu tenho um chamado. Com 13 anos de idade, minha vida estava linda. Mas com 14, meu mundo caiu. Porque a minha mãe, que me levou para a igreja, que levou minhas duas irmãs para a igreja, e que levou meu pai para a igreja, minha mãe morre. Aqui em Belo Horizonte, no Hospital da Previdência, de uma enfermidade que até hoje a gente não sabe o que é. O médico mandou colocar no atestado mielite, mas ele mesmo falou, a gente não sabe o que é que matou uma mulher de 38 anos de idade, saudável. Eu hoje podia ser casado com a minha mãe. Eu vou fazer 42. Eu podia ser casado com ela. Eu vivi mais do que a minha mãe. Eu nem sei, nem explicar isso eu sei. Minha mãe entra aqui agora, ela era uma gatinha para mim. Já imaginou uma coisa dessa? Minha mãe falece, morre. Poucas semanas antes, pouco tempo antes, meu pai tinha se batizado. E ficou um novo convertido, meu pai ali, com minhas duas irmãs. E nós três, sabe o que fizemos os quatro? Passamos a dormir, dormimos meses na mesma cama de casal. E a gente chorava toda noite. Uma tristeza muito grande. E eu não sei como é que é na sua casa, mas geralmente o menino é agarrado com a mãe e a menina com o pai. E eu agarrado com a minha mãe. Quando a minha mãe morreu, eu morri junto. Foi muita tristeza. A minha mãe era fisicamente muito parecida comigo, então a gente saía na rua. Com 14 anos eu já estava grande, o pessoal perguntava se a gente era irmão. E a morte da minha mãe tirou meu chão e me fez mudar meu pensamento sobre Deus. As pessoas, na hora de me dar o aviso que a minha mãe morreu, disseram assim: Lucim, Jesus levou sua mãe. Aí eu fiquei com raiva de Jesus demais. Então nós vamos atrás desse cara. Levou a pessoa que eu mais amo. E ela só ficava falando dele. Então não vale a pena servir a ele. Porque você fala de Jesus, e aí Jesus pega e te tira a vida no meio da vida. Quem sabe você está aqui nessa noite fazendo guerra contra uma ideia e um pensamento que você não consegue resolver dentro de você. Você tem uma dúvida assim. O diabo hoje, um dos maiores exemplos que eu tenho do diabo é o Charada, aquele inimigo do Batman, que fica dando interrogação para os outros. Não é esse mesmo, Richard? Então, acaba o culto foi uma bênção. Ele fica ali na porta entregando interrogação. Será que foi assim mesmo a vida do Lucim? E o pregador Lucas, essa pose dele aí? Quanto será que ele ganhou? Você veio para um negócio abençoado. Aí você sai cheio de caraminhola, cheio de interrogação, cheio de zica na cabeça. Não era para ser assim. Mas o diabo, ele é esse entregador de perguntas, sempre sem resposta. E essas perguntas sempre questionam o caráter de Deus. Quem sabe você está aqui hoje assim. Eu não entendo o que está acontecendo. Por que eu dou o dízimo e eu não prospero? Por que Deus deixou o divórcio dos meus pais? Por que aquele último relacionamento amoroso meu deu errado? E o cara agora está com a menina nada a ver, que nunca orou, nunca buscou a Deus, e eu busco a Deus, e a minha vida está aqui toda arrebentada, eu estou chupando laranja, a menina está beijando o cara. Eu entrei para um processo de morte, de tristeza. Falei, vou me matar. Eu quero morrer. Eu vou atrás da minha mãe, eu quero morrer. Fui ficando triste, mas ninguém viu. E eu fui ficando triste, muito triste. Nisso meu pai se mudou para os Estados Unidos para nos sustentar, porque a minha mãe ganhava muito bem. Então, para continuar a nos sustentar, meu pai foi para a América, e eu fiquei com as minhas duas irmãs. Aí uma irmã foi para a casa de uma tia, outra irmã para a casa de outra tia, e eu fui morar com meus avós paternos. Imagina eu de 14 anos morando com um senhor de 70 e tantos, quase 80, e uma vovó de 70. O diálogo era assim. Isso porque sou apaixonado pelos meus avós. E aí a nossa vida financeira caiu, e veio aquela tristeza, e eu triste, vou me matar, vou acabar comigo, vou acabar com a minha vida. E eu falei, quer saber, antes de eu tirar a minha vida, eu vou fugir de casa. Resolvi fugir. Eu estava revoltado, eu ficava só no quarto chorando, não comia, uma depressão muito grande. Eu peguei e fugi de casa. De manhã cedo fugi, fui embora. Fui na casa de um amigo, ele não estava, fui na casa do outro, ele não estava. Eles estavam todos estudando, que é onde eu deveria estar. Aí, eu fui para uma pracinha, sentei na pracinha, um doidinho olhou para mim. Eu preciso falar com você. Falei, vai para o inferno. Só demônio, aparecendo para mim. Quando eu olhei pro doidinho, ele com um saco de lixo, começou a girar o saco de lixo e correr para cima de mim. Aí eu saí correndo. Resultado, 2h20, 2h30, eu estava dentro da minha casa da minha avó. Fugi 8 da manhã.
A fugida mais rápida do oeste. Cheguei em casa, sentei, a minha avó falou assim: ô meu filho, vó Mariquita, tão linda, foi minha segunda mãe. Ô meu filho, você demorou hoje na escola, né? Falei: vó, a senhora é tão sem coração que eu fugi, a senhora não viu. Ela falou: o que você fez? Falei: e a senhora tem um outro problema, a senhora tem delay. A gente conversa com a senhora. Ela falou: hã? Falei: delay. Ela pegou, ela estava na cozinha fazendo comida, meu avô sentado na sala, ela falou assim: ô Joaquim, o Lucinho está aqui falando de um tal de Vanderlei. Eu saí andando, falei: eu estou morto. Fui pro meu quarto, tranquei e fiz a única coisa que eu sabia fazer, que era comer biscoito, tomar Nescau e Guns N' Roses. And it's hard to hold the candle, even cold November rain. Ficava lá chorando, ouvindo o Axl, cantando Welcome to Paradise, cantando as músicas dele. Chorava, abraçava meu travesseiro assim e falava assim: nós vamos abraçar pro inferno, nós dois, seu porqueira. Só ficou eu e você. Não tem playboy pregando aqui para você hoje. Não tem filhinho de papai pregando aqui para você hoje. Não tem aqui um menino criado a Todd. Eu sei o que é aniversário sem ganhar nada. Eu sei o que é começar o ano escolar aproveitando o resto dos cadernos e dos lápis dos meus primos. Eu sei o que é abrir um caderno no primeiro dia de aula e ter 3 folhas. Eu sei o que é comer ovo um mês inteiro. Eu sei o que é querer tomar um refrigerante no poder. Eu sei o que é não ter 10 centavos para comer aquela pipoquinha doce. Quem lembra que é pipoquinha doce Hulk? Você come 50 e dá mais fome. Quem lembra? Muita tristeza dentro de mim. Mas escuta o que eu vou dizer. Tem coisa na vida que a gente tem que passar. Vou repetir, tem coisa na vida que a gente tem que passar. A vida, a gente é igual um videogame, é feita de fases. Não pula fase, não. Passa todas as fases. Porque se você pular a fase, quando você chegar lá no chefão, você não pegou as manhas para vencer o chefão. Então tudo que eu vivi lá atrás, hoje me ajuda demais. E as suas feridas cicatrizadas são o maior prêmio que você tem para poder mostrar para esse mundo. Quando Deus te sara, quando você vence uma guerra, por exemplo, igual eu venci contra as doenças, é muito gostoso. Porque hoje as pessoas chegam perto de mim e sabem o que elas dizem. A frase mais improvável de eu ouvir: Lucinho, você não parece que você tem a sua idade. Só que eu vivia doente. Era para eu ser um cara de 40 anos com a cara de 70. E Deus falou assim: é? Então você vai ver o que eu vou fazer. Você está sem dinheiro. Eu vivi minha vida, gente, só toda sem dinheiro. O resto eu tive dinheiro. Mas essa vida agora, nenhum dinheiro. Mas é muito sem dinheiro. E Deus falou assim: o problema é dinheiro. Deixa eu te explicar uma coisa. Se Deus resolveu o nosso maior problema, que era pecado, Ele não vai resolver problema de dinheiro, de casamento, de doença. Ele vai resolver. Ah, Deus, mandar o teu filho ao mundo para salvar os pecados é fácil. Quero ver mudar minha vida sentimental. Você está achando que você é quem? Elizabeth Taylor, casou 8 vezes? Uma tia minha viu que eu não estava bem, falou assim: esse menino vai fazer alguma besteira. Me pegou e me levou eu não sei se é psicólogo, psiquiatra ou psicopata. Porque o que o cara falou para mim não existe. Sentei com ele, comecei a falar. Fala aí o que você está sentindo. Eu falei: eu quero matar todo mundo. O senhor, minha tia, essa cadeira. Estou com raiva da vida, com raiva de mim. Por que Deus fez isso? Eu estou com depressão. Eu não estou acreditando mais na igreja. Gente, agora só tem uma coisa. Tudo que eu estou contando para vocês aqui, eu não faltei um culto. Eu fui desviado mais assíduo e mais dizimista que você pode imaginar. Um dia eu encontrei com o Thales e com o Rodolfo. Falei assim: vocês dois é engraçado, porque um fumou metade da droga do mundo, o outro fumou a outra metade.
E estavam os dois indo para o inferno. Eu não fumei nada e eu estava indo para o inferno, sendo o cristão mais frequente na igreja que você possa imaginar. Quem sabe você é frequente na igreja, está no ministério, está até dirigindo alguma coisa lá, mas o seu coração está em ódio e em revolta contra o Senhor. E você entrou aqui hoje e Jesus manda te dizer, Ele quer ouvir as suas razões, Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. E eu falei isso para o médico, sabe que o médico, o psicopata falou comigo? Seu problema é que você é crente. A minha tia era crente, a minha tia falou assim, seu problema é que você é crente. O negócio de ser crente deprime a pessoa. Falei, doutor? Falou, sabe o que você está precisando? Falei, o quê? Você está precisando sair. Vai para as boates. Vai para a night. O que mais, doutor? Está precisando tomar uns rabos de galo. Entorna o 51, incorpora o Zeca Pagodinho aí, entorna tudo. Aí eu falei com ele, me dá um papelzinho que eu estou gostando, deixa eu anotar. Festa, tomar tudo, o que mais? Ele falou, pega umas meninas. Eu falei, mas eu estou gostando demais do senhor. Pegar ou pegar? Pegar. Ele falou, pegar. Eu falei, pegar pegando. Beleza, estou gostando demais. E ele falou assim, a última coisa que eu já vou te falar aqui, que só essa já vai te melhorar uns 40%, 50% hoje. Eu falei, não, mas o que é? Ele falou, você vai passar numa loja e vai comprar um LP, na minha época ele era LP. Vai comprar um LP dessa banda aqui, chegando em casa vai pôr a música 3, quando a música terminar você já sarou 50%. Eu falei, que banda mágica é essa? Eu quero agora. Saí do consultório, a minha tia falou, gente, a gente tem que saber como lidar com os jovens. Os meninos crescem, vira traficante. Eu já estava para montar uma gangue, um PCC. Eu já estava para assaltar a NASA. E o povo me tratando igual um imbecilóide, um debilóide. Mãe, para de tratar esse adolescente como um imbecil, que ele é mais inteligente que a senhora, caramba. Olha no olho dele e conversa a linguagem dele. Se for preciso, mete uma barreta na cabeça e fala assim, eu também sei falar igual você. Aí, filhinho, ô filhinho da titia, esquece isso, tá? O médico não é do bem. Ah, tia! Sou um idiota para conversar. Me leva na loja agora do coisa que eu quero comprar coisa lá. Não, filhinho, não é de Jesus. Tô te perguntando nada. Só me leva. Menino revoltado, as tias tudo preocupado, avô preocupado. Ai, vamos levar. Ai. Você quer estragar alguém, faz tudo que ela quer. Melhor remédio que a pessoa tem na vida é um não, desse tamanho assim, ó. Não. Não, por que não? Por que não? Eu vou crescer com trauma se você não me explicar. Então traumatiza aqui na minha frente, mas eu não vou te explicar. Miséria. Vou ficar dando explicação para um fedelho que não tem cabelo debaixo do braço e eu agora vou ter que... Aí, passamos lá, compramos LP, chegamos em casa, sentei ele lá e eu já tinha planejado meu suicídio. Eu ia me matar abrindo o botijão de gás no banheiro. Eu ia fechar o banheiro, abrir o botijão de gás, pôr uma música qualquer, só faltava a trilha sonora. E eu ia morrer. E eu cheguei em casa e pus essa música. E aí quando eu vi essa música, eu falei, achei a música do meu suicídio. Essa música é o hino dos jovens do Brasil, segundo a revista Rolling Stones. Toda passeata que tem nessa nação canta essa música. Quando eu coloquei lá, saiu. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Dois filmes sobre esse playboy saiu agora aí. Quando eu ouvi essa música, 4 perguntas. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso aqui é em vão? Será que vamos conseguir vencer?
Aquelas 4 perguntas quase me mataram. Eu queria ter respondido o Renato em vida, mas infelizmente o Renato morreu. Mas eu respondi num dos meus livros, Manual de Sobrevivência para o Jovem Cristão. Será só imaginação? O Salmo 126 diz que não é imaginação nem sonho o que Deus faz na vida daqueles que Ele traz de volta de Sião. Será que nada vai acontecer? Mateus 25:40 diz que algo grande está para acontecer, o céu vai se abrir e o Filho do Homem vai voltar. Será que é tudo isso em vão? 1 Coríntios 15:58 diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Será que vamos conseguir vencer? Romanos 8:37-38 diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Depois eu dou o 10. Tudo combinado, velho. Não é nada. Os meninos aí andam bem demais. Aí o que aconteceu comigo? Fui para os Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos, aí tive uma parada respiratória. Quase morri porque eu peguei uma pneumonia doida. Ficava entregando Boston, no frio de Boston, entregando pizza. Saía na neve, voltava, saía na neve, voltava no aquecedor do carro, ferrou meu pulmão. Aí eu fui para o hospital sem ar, o médico falou vai morrer, e me ressuscitou. Eu tive uma parada respiratória, me ressuscitaram com desfibrilador. Aí eu já tinha voltado assim, a médica falou clear, falei não, de novo. Aí juntou esse choque com a meningite e mais algumas coisas que acabou de acabar com o que funcionava na cabeça. Voltei para o Brasil 3 anos depois, só aprendi a falar inglês e mais nada, voltei com $120. Entreguei para meu pai, aí saí. Na primeira noite eu já tinha que pedir dinheiro e ele emprestado, pai, me dá dinheiro aí. E ainda triste, e ainda mal, e ainda arrebentado, e ainda sem um sentido assim maior para mim. Muito arrebentado, muito triste. Voltei para o Brasil e fui de novo para o interior morar com a minha avó. Em frente à casa da minha avó começou uma igreja. Falei, vou começar a ir nessa igreja. Fui na igreja, a igrejinha foi crescendo, foi aumentando. É uma das igrejas mais lindas que tem hoje aqui no nosso estado. A Igreja Batista Missionária, do pastor Antônio Carlos. E eu fui um dos membros fundadores dessa igreja. Quando eu estou lá, a igreja estava crescendo, eu vi uma moça passar. Branquinha, cabelinho pretinho, Fernanda Brum assim. Eu falei, Deus, isso aí sara minha depressão, ó. Aí, fui bater um papo com ela no fim do culto, cheguei. Por isso você não pode ir embora depressa. Ah, vem embora depressa. Calma. Aí cheguei no fim do culto, e aí, beleza, tudo bem? Como é que é o seu nome? Conversa vai, conversa vem. Falei que uma hora dessa eu queria trocar uma ideia com você na sua casa. Ela falou, essa aqui do outro lado da rua, vamos lá agora. Olha que medo. É um assalto? Eu vou. Atravessei a rua, fui, sentei lá com ela num sofá. Pensa o papo mais cabuloso e aranhoso debaixo do sol. Nossa, tá calor, né? Nossa, o louvor de fulano é uma bênção, né? Ai, gente, eu gostando daquela célula. E a gente não olhava pro outro, não, olhava pro vazio existencial, assim. Aí eu juntei o restinho de homem que tinha dentro de mim e falei assim: aqui, eu tô gostando de você. O que você acha da gente orar? Pra gente orar a respeito de orar sobre oração. Ela falou, vamos orar. E mandou eu voltar umas 2 semanas depois, 10 dias depois. Falei, nossa, 10 dias depois? Fiquei meio com raiva disso, tipo assim. Eu já estava gostando mais do que ela. Hoje, geralmente, as meninas apaixonam com 10 minutos, já tá, né? Hoje o rapaz pede a menina para casar, a menina responde assim. Aí o cara apavora. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei com a Patrícia, eu te amo, sabe como é que ela respondeu? Eu também gosto de você. Que raiva. Eu vou casar com ela de raiva. Eu tô amando e ela tá gostando.
Isso é o certo. O cara sofrendo e a menina de bonita. Deve ter umas 3 assim no mundo. Umas 3, porque é tudo o contrário. É a mulherzada desesperando. Ai, pastor, eu estou precisando tanto de um marido, uma benção. Me ajuda, o bem está me desprezando. Aí os caras ficam, não, eu tenho que jogar bola, não quer saber de você não. Ô menina, não, sai perto de mim, pô. Menina, se dê valor, caramba. Amém? Qualquer coisa, pergunta a Patrícia aqui como é que é. Aí, sabe o que eu fiz? Vamos ficar noivo? Que eu vi que o negócio era bom aqui, casar. Vamos ficar noivo, vamos ficar? Vamos. Fiquei noivo, mas não tinha dinheiro para nada. Falei, vamos fazer uma coisa. Eu estou sabendo que tem um país aqui perto do Caribe, uma ilha chamada Aruba. Eu vou lá trabalhar um tempo, vou juntar uma grana, eu volto aí de casa. Você fica fiel aqui me esperando? Falei, fica, eu também fico lá. Então vamos. Nós ficamos 1 ano separados. Eu trabalhei 1 ano num restaurante vestido de marinheiro. Igual papai. Porque eu tinha que saber 4 línguas e o restaurante era em forma de navio. Aí eu trabalhava de marinheiro, o dia inteiro. E o povo do inferno ficava mandando mensagem para mim dizendo que ela estava ficando com outro. E a mesma coisa faziam com ela, mas era tudo mentira. E a gente fiel esperando um ao outro. Depois de 1 ano eu voltei, com $6.000. Na época, dólar existia, valia. Hoje, $6.000 você não tiver no meu iPhone. Aí, $6.000, voltei, consegui comprar os móveis mais básicos do mundo. E nós casamos 15 dias depois que eu voltei. Foi um casamento mais simples do mundo. Mas foi em 94, em julho de 94. Nós fizemos agora 19 anos de casado. Foi muito doido. Ô, velho, nosso casamento, nós colocamos uns matinhos assim. Ela entrou, toda bonita, um vestido assim, parecendo aqueles de noiva de festa São João. Aí... ela não gosta que eu falo não, mas é verdade, né? Nós estamos no altar. Jesus deixa eu correr. Aí ela... Eu não distribuí bombom na porta, não, distribuí M&M. Porque estava caro. Distribuí M&M. Sabe onde é que nós passamos a primeira noite? Na casa de um amigo nosso chamado Batão, Sebastião. O Batão morava, assim, poucas casas distante da igreja. Uns 5 quarteirões. O Batão falou, velho, você vai passar a primeira noite aonde? Eu falei, numa cama. Ele falou, não, mas aonde? Eu falei, não tem dinheiro. Eu estou indo para depois da amanhã, eu estou indo para um hotel fazenda, que acho que é só fazenda, que não tinha um hotel, mais ou menos, quando nós chegamos lá, estava muito ruim. Passa a primeira noite lá em casa. Sabe o que o Batão fez? Jogou um monte de pétala de flor, de rosas. Eu fiquei uns 3 dias tirando rosa da bunda, da perna. Esse filho vai me derrubar aqui. Uma guerra, foi uma doideira. E a primeira noite foi muito doida. Aqui a gente foi uma série de fatos que não dá para falar. Aí lá pro tal horário, eu falei, Paty, vamos fazer um negócio? Pega a sua Bíblia que eu pego a minha. Aí ela pegou, eu falei, lê um capítulo que você gosta, eu vou ler um que eu gosto. Ela leu, eu li. Eu falei, agora ora. Aí nós ajoelhamos e oramos. Não estava assim muito bem vestido no momento. Ela orou, eu orei. Era mais ou menos o Tarzan e a Jana na hora. Oramos, acabamos de orar. Eu sentei na cama e ela falou assim, que é isso? O que você está fazendo? Que teste é esse? Falei, Paty, eu estou fazendo um teste. Eu quero ver se o que os pastores me falaram a vida inteira se é verdade. Se sexo, porque nós fizemos 3 coisas que não pode fazer não. Jesus mata quem faz, ó. Nós fizemos sexo e nós lemos a Bíblia e oramos. Não pode misturar isso aí. Jesus dá uma matada no cara. E nós misturamos. Você está sentindo culpada? Ela falou, não. Eu falei, eu também não. Aí eu abracei ela, fui no ouvido dela e falei assim, então vamos fazer de novo, só para tirar o restinho da dúvida. Nós casamos. Os primeiros 3 anos do nosso casamento foi Jason versus Fred Krueger. Foi muita briga, muito difícil, muito complicado, porque eu não fui treinado para casar. Eu preguei sobre treinamento aqui anteontem. Você tem que ser treinado para tudo na vida. A pessoa que casa hoje e não dá certo, é porque ela quer. Porque o que tem de livro, o que tem de sermão, o que tem de Gary Chapman, o que tem de curso casado para sempre, casado 50 anos, casado 2000 anos, tem o que você quiser.
Mas na minha época não tinha nada, tinha que enfiar a aliança e ir embora. E não estou casado hoje por mérito meu. O mais complicado no meu casamento sou eu, não é a Paty. Eu sou o cara que ela me pediu 3 perdão no casamento, eu pedi 3.000. Não estou exagerando, não é brincadeira, isso eu estou falando aqui no altar. Então às vezes alguém olha e fala assim, eu queria ser casado com um cara igual o Lucim. Muda essa oração de prece. Porque você chegou no ápice da bobice espiritual. Né? Estou tentando melhorar, tentando. E aí, casamos, 3 anos de luta, gente, sem dinheiro. E aí eu chegava do seminário, ela tinha ido trabalhar. Quando eu chegava em casa, ela já estava dormindo. Ela acordava antes de eu acordar. E a gente começou a se ver muito menos do que quando namorava. Luta demais. Na igreja onde eu estava, comecei a pastorear os adolescentes. 30 catarrentos. E foi crescendo. Em 3 anos passou para 460 e tantos adolescentes. Aí pegamos aqui as moleques, passei para a juventude. A juventude foi crescendo, chegou a quase 4.000 jovens. E trabalhando para Deus, comecei a escrever livro. Escreve 1, 2, 3, 5, 10, vira madrugada. Comecei a viajar, a pregar. Tem mais de 20 anos que eu estou pregando. Você talvez ouviu meu primeiro sermão 6 meses atrás. Tem 21 anos que eu estou rodando esse país. Não pensa que a gente nasce pronto. Ninguém nasce Lucim, ninguém nasce André, ninguém nasce pregador Lu, ninguém nasce Valadão. Deus está ralando comigo e passando raiva comigo tem muito tempo. Eu conheci um cara, olha que legal o vídeo dele, vou te mandar na internet. Quem é? É Lucinho. Surgiu agora, ele é filho da purpurina com videogame. Não, senhor. Não, senhor. Muita ralação de peito. Muita ralação, muita madrugada virada nos aeroportos, muitas noites sem meus filhos. Sabe onde eu estava quando eu completei 10 anos de casado com a Patrícia? Numa cidade chamada Katmandu, no Nepal. Eu dei o telefone para ela de 1 minuto e 26 segundos, que era tudo que permitia no telefone. Ô filho, tudo bem? Tudo bem, eu estou aqui, tudo bem? Tudo bem. E aí, tá tudo bem? Tudo bem? E os meninos, tudo bem? Tudo bem. Ô velho, ora por mim aí que aqui eu não sei nem onde é que eu estou, o bicho está pegando aqui. Amém, em nome de Jesus, amém, amém. E se eu dissesse para ela no dia que eu casei com ela, que quando eu completasse 10 anos de casado, e se eu dissesse isso para ela? Ninguém conta a guerra que é, para a gente viver a vitória que vive. Ninguém conta o que a gente experimenta, todas as lutas, todas as dificuldades. Aí nasceu minha primeira filha, a Emily. Eu fiquei doido. Gente, eu fiquei desesperado, há 12 anos atrás. Nasceu minha filha, aí logo atrás nasceu o Davi. Aí eu fiquei mais doido, triplo. Gente, um menino lindo, maravilhoso. Fiquei assim, impressionado. Minha história mudou depois da chegada dos meus filhos. Ali, ó. É nóis, não é não, velho? Faz assim. Faz assim. E aí, o Senhor foi fazendo tantas coisas lindas, nos abençoando. E eu, gente, que nunca tive nada, nunca fui nada, Deus começou a me abençoar nos últimos anos, começou a me dar dinheiro. Eu não sabia nem o que fazer com dinheiro no início. O que a gente faz com dinheiro? É igual meu time, eu sou tão acostumado a perder que se ganhar hoje eu não sei se eu bato palma, se eu pulo, eu nunca vi ganhar. Eu estou aqui na Lagoinha, essa igreja que é a Lagoinha? Chama a Lagoinha aqui. Eu não sei nem quem quer subir no púlpito da Lagoinha para pregar. Vocês estão vendo um cara da laje, um menino que Jesus treinou numa fornalha mais fritando. Mas todo mundo vê o lado legal. Ninguém chorou comigo. Quando o mundo inteiro, o Padre Marcelo Rossi, da Atena, o Luciano Huck, quando todo mundo começou a me xingar de todo nome, ano passado, porque eu cheirei a minha Bíblia. Velho, a Bíblia é minha. Você está aplaudindo, mas ninguém ajudou eu e a minha mulher entrando para uma tristeza e para uma depressão tão grande. Ninguém sabe. Todo mundo vê só os anjos, ninguém vê os demônios. Ninguém sabe as lutas. Aí eu pego e ponho uma foto, eu e ela na beira da Torre Eiffel. Estava lá semana passada, a gente deu um beijo.
Mas ninguém viu tanto situação dificílima que a gente viveu. Eu estou contando a história aqui para você saber que a guerra que a gente está pregando aqui nesse confra é para todos nós aqui. Aí outro dia eu estava orando. No meio da oração eu falei, Deus, fala comigo, porque eu sempre termino a minha oração dizendo, Deus, fala comigo. Aí Deus de vez em quando fala muito, de vez em quando Ele fala pouco. Sabe o que Ele falou para mim? Ensaio. Eu falei, o que é, Jesus? Ensaio. Eu falei, Senhor, não fica triste não, repete só mais uma vez. Ensaio. Eu falei, o senhor quer que eu entre por diante do trono? O que é para eu fazer? Ensaiar? O Senhor disse, filho, tudo que você viveu até agora foi só ensaio. Agora que eu vou dar o play. Agora que eu vou abrir a cortina. Agora que eu vou fazer alguma coisa através de você e dos seus. Eu falei, sério, Jesus? Isso tudo era só uma pegadinha do malandro? Era mesmo, Senhor? Mas você não me deixou, filho. Você com lágrimas vinha para minha casa. Você todo arrebentado, juntava os seus pedacinhos numa pazinha e continuava me seguindo. Você todo triste, mas continuava vindo atrás de mim. Foram muitas as vezes que eu cheguei em lugares para pregar e eu sentava e chorava e dizia, Jesus, hoje eu não tenho condições de ouvir um sermão, que dirá de pregar. Sabe o que Cristo falava para mim? Cura as feridas do meu povo, porque enquanto você curar as feridas deles, eu curo as suas. E eu chorar. E eu quero encerrar então, fazendo algumas perguntas para você. Primeira, você está otimista ou pessimista quanto ao seu futuro? Como que você olha para frente? O que você imagina que vem por aí? Ah, pastor, foi só problema até agora, né? Deve vir mais uns 3 tipos de problema aí pela frente. Enquanto você me ouviu pregar, o que você ficou pensando? Na sua própria história? Engraçado que eu te garanto, olha bem, as horas que você mais riu aqui hoje à noite foram as horas onde eu mais chorei. Nossa, Jesus, me ajuda a falar essa frase que agora o povo não vai gostar. Mas e se eu te disser que você ainda vai ter que chorar para depois as pessoas sorrirem? E se eu te disser que a hora mais difícil do Filho de Deus foi o que garantiu vida para mim e para você? Se eu contar aqui que eu comprei um carro zero, não melhora a vida de ninguém. Mas se eu contar que eu e a Paty, já por várias vezes, a gente com 12 anos de casado não tinha carro. Eu tive 16 carros velhos. Há 3 anos atrás eu comprei o meu primeiro carro zero e troquei agora de novo. Sabe o que eu ia... Eu com o Davizinho recém-nascido no colo, a Patrícia com a Emily, e nós debaixo de uma marquise, e a chuva caindo, e a gente levando as criancinhas para a escola, e aquela chuva, passava o irmão da igreja assim, Pai do Senhor, eu falava, pro inferno, dá carona, filho do demônio. E a Patrícia chorando, a Emily chorando, eu chorando, e o Davi chorando, e os 4 chorando, e eu olhar para eles e falar assim, velho, não desiste de mim não, Paty. E não desiste de mim não, meninos. Que o papai ainda vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença na vida de vocês. Quando eu lembro da minha história, eu não acredito que eu consegui outro dia levar essa mulher, entendeu, para passear comigo na Europa. Levei ela lá na Itália, numa cidade alagada lá chamada Veneza. Teve uma enchente lá. Chegamos lá na Veneza, vou impressionar essa mulher. Parei uma gôndola lá, falei, filho, quanto é que vai me dar um rolê aqui? 100 euros. Falei, sai Satanás da vida desse homem. Eu só quero a gôndola. 100 euros. Aí eu falei, então eu pago. Pus a Patrícia dentro da gôndola. Hoje eu estou falando de 2 miserentos, perrapados, filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma. E entramos na gôndola, quando a gôndola virou no canal de Veneza, aquele monte de gente, eu fiquei de pé. Patrícia minha,
maravilhosa, você é linda, toda gostosa, Patrícia, aqui na Itália, te amo tanto, Patrícia minha. Sabe o que eu fico pensando? Ele vai fazer a mesma coisa comigo e com você. Creia. Eu quero orar e te abençoar. Eu quero orar e te abençoar nessa noite. Quando eu ouço a minha própria história, igual eu estou ouvindo aqui de novo, eu só fico pensando assim: quem poderia imaginar que o Lucinho ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mané. Eu quero pedir a Deus agora que abençoe você. Eu não vou te prometer que vem paz por aí, vem guerra, mas a melhor coisa de ter Cristo é que no meio da guerra, no meio da enchente, Ele vem com bote salva-vidas. No meio da luta, Ele vem com a vitória. Ele não vai cancelar seus problemas, mas Ele vai entrar com você no meio deles. E amanhã, quando você abrir a sua boca e contar para o mundo o que Deus fez na sua vida, o mundo vai dizer: se fez com você, vai fazer comigo também. Fica de pé. Quem nessa noite ouviu essa mensagem e sinceramente diz assim: olha, a minha história veio caminhando até aqui, mas eu te confesso que eu cheguei diante de uma encruzilhada onde não é nem 2 caminhos, não, tem uns 20. E a minha história, eu não sei o que fazer. Ou então, quem sabe, você chegou numa fase da sua história que você diz assim: ela está chata demais. Eu quero tudo menos viver o que eu estou vivendo. Deus está me dizendo que tem gente aqui nessa noite que você recebeu profecias igual eu, e nada cumpriu até agora. E você está dizendo: cadê o cumprimento de tudo que o Senhor falou comigo tantos anos? Tem gente que está aqui nessa noite e você está de um diagnóstico de doença atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E você está assim: sério mesmo, Jesus? O meu corpo é templo do Senhor ou de doença? Tem gente que está aqui que você foi um milagre você vir, porque você não tem dinheiro nenhum. Você passa ali na praça de alimentação e você fica cutucando os outros, pedindo pelo amor de Deus para alguém comprar um copo d'água para você. Quem sabe você está aqui vendo os meninos de mão dada, namorando, casando, noivando, e você diz assim: isso é tão distante da minha realidade. Eu pensava isso. Ou quem sabe você está aqui pensando em se matar igual eu. Ou quem sabe você está aqui vivendo incompreensão familiar. Eu não conseguia comunicar com a minha avó. Quem sabe você está aqui, me vê aqui em cima e diz assim: ô Lucinho, nunca Deus vai fazer comigo algo parecido com o que fez com você e com a Paty. E eu quero te dizer, e eu vou encerrar dizendo isso: Ele não tem filhos prediletos. Eu e a Paty não somos mais ou menos pecador, nós não somos mais ou menos merecedor. Eu contei a nossa história aqui só para te dizer: Ele vai fazer
com você. Quem nessa noite vai admitir, vai dizer: eu preciso de uma mudança na minha história, eu quero um novo rumo, e eu quero voltar a acreditar, e eu quero voltar a trabalhar com Deus na história que Ele tem para mim. Ergue a sua mão. Espírito Santo, olha essas mãos erguidas. Eu preguei a tua palavra da forma mais simples. Eu só contei o que o Senhor fez por mim, pela minha mulher e pelos meus meninos. Oh Deus, os álbuns de foto estão lá em casa para provar. Meu Deus do céu, é uma coisa muito doida o que o Senhor fez. E o Senhor vai fazer com esses jovens também. Tem milhares nos assistindo pela Super e pela internet, no mundo inteiro. Quem sabe milhões. Eu queria te pedir, querido Espírito Santo, que não deixou eu tirar a minha vida. Não deixe essa pessoa tirar a vida dela agora, não. Em nome de Jesus, Deus. Acalma esse coração aflito, conturbado que está me ouvindo. Essa pessoa que já está assim, a ponto de fazer uma besteira. Estende a tua mão poderosa sobre ela agora. Deus, olha essa pessoa tão doente, cura! Olha esse jovem, esse adolescente, que viu um casamento dos pais tão terrível dentro de casa, que ele diz assim: não tem como a minha história melhorar. Olha essa pessoa fruto de abuso. Olha essa pessoa que Satanás investiu anos mentindo para ela. A verdade do Evangelho vem agora para ela, nesse momento. Deus, tira tudo que é morte da nossa vida e coloca a tua vida na nossa vida. E começa a escrever uma nova história. Uma história de vitória, de alegria, de paz, de fé. Espírito Santo, entra tão lindo na vida de cada um que me assiste. Aqui dentro desse santuário e por todo mundo. Repita comigo, diga: Deus, nesta hora, te entrego a minha história. Entra agora com a tua história na minha história e desfaz o drama que eu estou vivendo. Volta a me dar um filme de amor, um romance. É isso que eu quero viver. Eu creio que a partir de hoje eu verei uma grande mudança na minha história pessoal. Porque tudo que eu vivi até hoje foi só ensaio. O melhor de Deus vai começar em breve. Por isso, pela fé, eu creio que a partir de hoje a minha história também será uma inspiração para toda essa geração. Obrigado, Deus. Eu te louvo. Em nome de Jesus. Se você crê, aplaude e dá um grito da roça. Aleluia! Dá um assovio aí!